Muito bem, agora na cidade de Vazilegre são 12 horas mais 38 minutos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a presença do prefeito da cidade, Zé Helder, que tivemos aí a questão de campanha eleitoral, que toma um pouco das atenções, mas mesmo assim o governo, Zé Helder, vinha fazendo aí as suas ações e chegou aqui ao nosso conhecimento que tem obras que estão em andamento e outras obras que você está pleiteando fortemente junto ao governo do Estado, obras como, por exemplo, a questão do novo mercado público. A gente quer saber de obras como calçamento, mercado público, como é que estão o andamento dessas obras aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Cultura FM. A gestão, ela não pode parar, né, Marcos? Então, mesmo dentro daquele ritmo de campanha, uma campanha muito tranquila, que inclusive a gente praticamente conduziu através de reuniões, de algumas visitas em bairro, mas uma campanha também muito rápida, muito imediata, porque praticamente foram 30 dias de setembro, né, em função aí da festa do nosso querido padroeiro de São Raimundo Nonato. E todas as obras, Marcos, estão em andamento. A gente tem obra do CAPES, que está em andamento, obra da UBS lá do Riacho Verde, que também está em andamento. São obras que têm pausas, às vezes, porque o Ministério libera um recurso, depois demora para liberar, e você tem que ficar em cima, cobrando, mandando relatório, alimentando o sistema, mas são obras que estão em andamento, que são importantíssimas para o município. Calçamentos, são muitos recursos para calçamento. Nós temos hoje, destinado pelo senador Eunício Oliveira, 1 milhão na integração, que já está em execução, inclusive a rua Raimundo Bilé, que era um grande sonho daquele bairro Riachinho, a rua Chiquim Batista e outras ruas ali do bairro Riachinho, estão contempladas com paralelepípedo, bairro Serrinha também é contemplado, bairro Vajota também é contemplado. Então, eu sempre tenho pedido um pouco de calma à população, porque a gente não consegue fazer tudo de imediato. A gestão pública requer muita burocracia. Então, tem primeiro a elaboração do projeto, primeiro tem a conquista do recurso, depois a elaboração do projeto, a aprovação desse projeto junto do órgão competente, depois convênio, depois licitação, depois ordem de serviço, é que vem execução. E tudo isso está andando. Então, é muito recurso para calçamento, muito recurso também para outras obras. No caso de calçamento, eu tenho dito que quero, até o final do nosso mandato, viabilizar para que todos os calçamentos da área urbana do município sejam conclusos, né? Beneficiar o nosso bairro Grossos, que é muito carente de muita coisa, e vamos para dentro para tentar resolver, né? Já tem projetos feitos da maioria das ruas dos Grossos, Riachinho, Patos, Rosinha, enfim, todos os bairros que têm ainda carência de calçamento, eu quero concluir. Temos também um recurso muito importante, Marcos, que foi liberado pelo senador Eunício Oliveira, que é o recurso para pissarramento de estradas. Nós estamos contemplando principalmente o Candezinho. A gente pede até desculpa ao distrito Candezinho, foi o distrito que foi por último beneficiado, mas é porque teve a demora da burocracia da licitação, mas onde está sendo feito o pissarramento está ficando um espetáculo, bom de trafegabilidade, é um dos distritos mais baixos que tem, então a gente deu uma prioridade, né? E o Antônio Alcântara, nosso representante lá do Legislativo e nosso amigo, tem lá também pleiteado muito, né? Temos a obra do Riacho Verde, que está em andamento. Foi feito todo o trabalho de base, né, do solo e subsolo daquela estrada. A empresa está já adquirindo a parte de asfalto, aguardando também um pagamento. A obra lá é de 1 milhão e 700. Foi feita medição em torno de 800 mil. A empresa até agora recebeu em torno de 107 mil reais. Então, está aguardando esse pagamento. O deputado Sarto está dando celeridade a isso, mas vai ser uma obra que já recomeça e deve se concluir dentro de 30, 40 dias, após o reinício, né? Nós temos uma obra, Marcos, que foi também reiniciada com todo vapor agora, que não é uma obra, digamos assim, de convênio com o município, mas é uma obra que a gente lutou muito, e o senador Eunício Oliveira lutou muito também, que é a obra do asfaltamento, do recapeamento do asfalto daqui para Farias Brito. É uma obra que já está sendo reiniciada de vento em popa, estamos transferindo a usina, né, a Ápia está transferindo a usina lá para o campo de pouso, todo aquele problema que tem ainda, né, algumas sequelas em função da instalação daquela usina no bairro Rosinha, vai ser sanado definitivamente, porque vai ficar totalmente deslocado do bairro, lá no campo de pouso, por uma questão de amizade e de necessidade também. A Semas tem sido muito
ágil conosco, que está já conseguindo, né, a licença de instalação de forma imediata para que a usina seja instalada lá nesse novo local. Então, são muitas obras que estão em andamento, muitas obras que virão. De todas essas obras, aqui nós temos um carinho todo especial e uma atenção toda especial, além de todas elas, é a questão do mercado público. O mercado, eu tenho acompanhado nessas nossas idas à Fortaleza a avaliação do projeto, e o projeto está praticamente já com a conclusão de sua avaliação. Eu quero muito, eu tenho pedido isso à equipe técnica lá do governo, para que a gente consiga, até o final desse ano, a análise final do projeto, do mercado e a assinatura do convênio. Porque a gente assinando o convênio do mercado esse ano, a gente tem início do ano para licitar e, naturalmente, início de obras também no primeiro semestre de 2019. Eu quero muito, né, deixar essa obra conclusa para mudar esse quadro, digamos, urbano do município, que é, além da estrutura ser antiga, a questão também de higiene, a questão, tudo está muito a desejar. Então, eu quero muito deixar esse presente como um marco da nossa gestão, esse mercado que é tão importante. Além de asfaltamento, além de outras obras, além de postos de saúde, né, e outras obras que a gente vai conseguindo fazer, tanto com recurso próprio, também como com recurso estadual e federal. Então, são muitos recursos, Marco. Estou indo a Brasília amanhã para tratar essas questões e questões também de ordem administrativa, né, que a gente vai já tratar aqui. Ok, prefeito, quando você fala em obra também vem algumas que são gargalos, como a gente pode dizer. No bairro Riachinho, Rosinha, tem a questão do saneamento e drenagem. E tem a questão do matadouro público, que continua sendo uma cobrança. A questão do saneamento e drenagem do bairro Rosinha, essa minha viagem também é tentando fazer com que o Ministério libere recursos. A construtora começou a obra e do jeito que eu pedi, estão fazendo, né, deram uma celeridade grande na obra, estão no ritmo agora de média velocidade, mas que estão tocando a obra. É uma obra que vai contemplar a drenagem e uma obra que vai contemplar o saneamento. Eu quero, inclusive, explicar, porque teve, não sei se foi um vereador ou foi algum morador que disse que a gente resolveu o problema do saneamento jogando o esgoto numa vala. Não está concluso, em nenhuma hipótese, foi nem iniciada ainda a parte da estação elevatória. Como é que funciona um saneamento? Você coloca todo os esgotos numa rede, numa tubulação, e todo esse esgoto vai para uma estação elevatória. Nessa estação tem um bombeamento, que desse bombeamento leva os dejetos, o esgoto, né, até a estação de tratamento, que é lá, as lagoas de estabilização, que é lá no bairro Grosso. Então, ainda está iniciando o alicerce da estação de tratamento, da estação elevatória. Então, a obra está em andamento. A gente quer concluir até o final do ano. Essa medida da Brasília é em função de tentar sensibilizar o Ministério para que mande esse recurso, porque até agora a construtora não recebeu nenhum tostão e está bancando isso de forma muito veloz, mas a gente acredita que, como é recurso do PAC, a gente consiga com uma certa celeridade. Também que tem um prazo de execução até final do ano. Outra coisa que a gente conseguiu foi recurso para asfaltamento de ruas. E o bairro Rosinha, eu quero, assim que concluir essa parte de saneamento, eu quero asfaltar o bairro. Fazer igualmente a gente fez o bairro Vajota, que hoje é um bairro que, em relação ao que era antes, é um bairro totalmente limpo, tranquilo, sem mato, porque o asfalto, além de trazer uma melhor trafegabilidade, também traz essa questão de higienização e de saúde pública, certo? E aí, Marcos, a questão dessa obra era uma obra que já era para estar conclusa há muito tempo, né? Eu deixei licitado em 2012. Aí agora tivemos que retomar todo o processo, refazer projeto, aprovado novo encaixe, então toda essa burocracia demora. Quanto à questão do matadouro público, a semana passada houve a conclusão do certame da licitação dos equipamentos. Esses equipamentos, o deputado Sarto conseguiu 430 mil para aquisição, a gente está fazendo a aquisição dos equipamentos, e eu não vou dar data mais, porque quando a gente falou em data antes de assumir o governo, eu não sabia que tinha tanto problema. Eu pensei que a estação de tratamento já estava aprovada na SEMASSE. Enfim, quando eu assumi foi que eu vim ver a complexidade da obra. Além das mudanças que fizeram no Ministério para as estruturações físicas, também tiveram para as questões também de ambientais, né? Então, tudo isso a gente adequou. O município, com recurso próprio, fez a estação de tratamento, porque lá também tem uma estação de tratamento, todos os dejetos, sangue,
urina, fezes, tem que ter um destino adequado, né? Que foi o motivo principal que o matadouro antigo foi fechado, através de denúncias. E aí, no caso, a gente vai estar, se Deus quiser, com a estação de tratamento pronta, adquirindo esse equipamento, instalando, a gente deverá anunciar a abertura do matadouro. E o matadouro vai ser aberto numa modalidade de sistema de inspeção municipal, pelo SIM. O SIM, quem se responsabiliza é a inspeção do município. Quando você abre pelo SI, que é o Sistema de Inspeção Estadual, aí já é o Estado que se responsabiliza pelo funcionamento do matadouro. No caso, o nosso matadouro ainda não tem condição de abrir pelo SI. Por quê? Porque teria que mudar a telha do matadouro, teria que adequar a questão da câmara fria, é uma nova realidade. Então, tudo isso a seu tempo. A gente vai reabrir primeiro com a inspeção municipal, isso já foi conversado com o presidente da DAGRE, já temos um entendimento com o secretário de Agricultura e, graças a Deus, está andando. Agora, a gente não pode também fazer tudo de uma vez só, né? Foram muitas obras, muitos problemas e, automaticamente, a gente está trabalhando diuturnamente para poder sanar e quero terminar o meu mandato de 2020 deixando a Vazelec novamente organizada, se Deus quiser. Ok. Aqui o Elivaldo está querendo saber quando vai ser feita a estrada do sítio Várzea de Dentro, Canindezinho. Nós tivemos, dentro do distrito Canindezinho, Arivaldo, como eu disse, um dos maiores problemas em termos de atraso de obra. Por quê? Porque muitos dos trechos do distrito estavam contemplados com esse recurso da integração. E aí a gente esperou concluir a licitação para poder iniciar tudo. E ainda está em execução. Então, deve estar nessa semana para outra, iniciando lá para concluir, Elivaldo, porque a minha orientação é que a gente, depois que entrar dentro do distrito agora, só sai quando tiver tudo 100% ok. Ok, o Renato Ferreira quer saber ainda no assunto obra, sobre a ladeira das Panelas. Ele disse que lá o calçamento está destruído e queria saber se você tem conhecimento disso e se pode resolver. Quem é aí, Marcos? É o Renato Ferreira. Renato, agradeço aí sua dica, eu vou tomar as providências e, saindo daqui, já vou pedir para que os nossos trabalhadores da área aí de calçamento dê uma manutenção aí nessa ladeira, para que... Porque a manutenção de ladeira e de calçamento é assim, Marcos, você tem que ter o conhecimento e mandar fazer o mais rápido possível, porque a pedra estando solta, uma vai puxando a outra, por quando você menos se espera, um estrago que é pequeno se torna grande. Então, Renato, eu lhe agradeço aí a sua comunicação, e a gente não tinha conhecimento, mas vamos mandar resolver, viu? Ok. Prefeito Helder, nós passamos aí um período de festa de agosto, chegamos às comemorações à Semana do Município e tivemos acompanhando uma evolução de participação das pessoas no concernente à área social aqui na cidade de Vazelec. Teve caminhada do idoso, teve jovens participando da Semana da Juventude, que foi um evento muito grande e extenso, envolvendo cultura, dança e tal, enfim. E isso faz um contraponto a uma outra situação que a gente vive em Vazelec, que é a questão da segurança, sempre cobrada pela população. Eu queria que você nos desse aí um norte das ações do governo nesse sentido. Olha, Marcos, desde quando assumi em 2017, que eu tenho passado muito para a população a nossa preocupação com essa questão social, né? E eu sei que a gente não pode fazer milagre, mas a gente tem feito o dever de casa. A secretária Laura, juntamente com toda a sua equipe, tem feito um trabalho muito importante, né, dentro da assistência para, igualmente ao que Valdinete fez durante muito tempo, a Laura tem feito também com muita maestria, com pouco recurso, mas com muita habilidade, muitos projetos que têm, né, atendido aí ao anseio, principalmente da adolescência. Nós temos dentro da ação social o projeto Nascer com Dignidade, né, que beneficia diretamente 80 gestantes, né, é uma forma de fortalecer o vínculo entre a família e a criança, isso é importante. Nós temos lá o projeto Arte e Resgate, que é um projeto antigo, que beneficia em torno de 150 jovens, né, que é um projeto que está envolvido ali crianças, adolescentes e jovens, né, é um projeto, né, muito bacana, que aula de violão, aula de dança, tudo isso está dentro do projeto Arte e Resgate. Criamos nesse nosso governo o programa Tatame Cidadão, que é a Maria e o Breno, que aqui eu mando um abraço para eles, e todos os instrutores que nos ajudam nessa luta diária, que atende aí mais de 200 jovens.
Temos o projeto Viver Mais, que são os nossos idosos, que são aproximadamente 200 idosos, que é uma alegria só quando a gente se encontra com os idosos, dando melhor qualidade de vida a os nossos idosos. Temos também cursos profissionalizantes, que beneficia diretamente 150 famílias, oficinas de artesanato, que dá também aí uma abrangência aproximadamente em 150 famílias, corte e costura, que é permanente, que tem em torno de 220 famílias que são beneficiadas, e quando você faz um levantamento, Marcos, juntando com ProERD, com tempo integral, nós temos aí mais de 1.000 jovens envolvidos com políticas preventivas de combate à droga, à violência, ao tráfico. E, infelizmente, a gente não consegue, né, naturalmente, fazer com que todo esse problema que a gente vive seja sanado, porque tem que ter a parte preventiva, mas tem que ter a parte combativa, que não é de competência do município. Né? A gente tenta melhorar apoiando o policial, apoiando a polícia militar, mas a gente sabe que tem um número pequeno de efetivo, temos uma luta constante disso, tem inclusive reuniões marcadas para tentar melhorar toda essa questão do efetivo, mas a gente pede aí, naturalmente, né, a Deus que ilumine as famílias, e eu tenho falado isso sempre em todas as minhas oportunidades que eu tenho de estar junto ao público, principalmente junto aos nossos educadores, junto às famílias, junto aos pais, às mães, para que a gente tenha um cuidado e um zelo muito especial com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que a gente oriente e discipline da melhor forma possível, porque o mundo hoje expõe, né, principalmente através também de redes sociais, de tudo, muita coisa que você pode perder o controle e depois perder o controle de um filho, para você retomar isso, o prejuízo é infinitamente maior. Okay. Então, a gente tem aí, junto com a ação social, feito um trabalho. Quero abraçar todos que fazem assistência através da secretária Laura, né, e parabenizar e agradecer o empenho que eles têm feito para a gente ter aí esses resultados que são tão importantes para a vida da população. Ok. O prefeito recentemente passou na Câmara Municipal, né, com uma votação, inclusive, bem apertadinha, um projeto que lhe autoriza, como representante do município, a contrair uma linha de crédito para pagamento de precatórios aqui em Vazia Alegre. A gente sabe que os municípios têm até 2020, né, para quitar esses precatórios, e que Vazia Alegre tem descontados cerca de R$190 mil mensalmente, né, para destinar esses recursos para essa quitação desses débitos. Bom, você vai atrás de uma linha de crédito. Primeiro, isso vem baseado, como você já se apresentou no projeto, com autorização da Constituição, da União. Né? O que a gente quer saber, é possível conseguir essa linha de crédito? Você acha que é fácil? Como é isso? Não é fácil, Marcos. A gente, inclusive, quero agradecer muito aos vereadores de situação que sensibilizaram e votaram a favor desse projeto. Né? O que acontece é o seguinte, os precatórios, eles tinham até 2020 para serem pagos. Depois de tanta reivindicação dos prefeitos, dos estados, porque não é só os municípios, os estados também devem precatórios e têm a obrigação de pagar constitucionalmente até 2020. E também o Distrito Federal. Dentro dessa briga, a gente conseguiu que o prazo fosse elastecido de 2020 para 2024. Porém, na emenda do dia 15 de dezembro de 2017, né, foi uma briga minha, junto com a Prece, junto com a CNM, o senador Eunício Oliveira foi muito importante nessa conquista. O que foi que deixaram lá numa cláusula? Que poderia estender o pagamento, mas não podia diminuir o percentual da receita corrente líquida. Então, não adiantou nada. A gente pagava, digamos, 3,90% da receita corrente líquida, permaneceu a mesma coisa. A gente paga hoje 194 mil, no ano que vem deve ir para 230, 240 mil, e isso sufoca o município. A ex-gestão, né, o ex-prefeito, inviabilizou totalmente também a sugestão, porque ele pagava na época 134. De 134 foi para 172. Em 2018 agora veio para 194. Eu já fiz a previsão para 2020, para 2019, vai para em torno de 234 a 240 mil. Então, lá na emenda, diz claramente, tendo em vista a dificuldade de municípios, estados e Distrito Federal, a União autoriza que até 6 meses depois da emenda, ou seja, até junho, julho, nós já tínhamos o direito de fazer esses financiamentos. Então, até 6 meses, a União disponibilizará, através das instituições financeiras, recursos para pagamento de precatórios, com uma taxa de juro menor e
com prazo mais elasticido. Ou seja, você resolveria ali o problema e ia ter um débito para pagar numa prestação menor, numa taxa de juros menor, e o débito também diminui, porque quando você paga à vista o precatório, você tem como negociar em até 40% menos da metade desses precatórios. Tudo para esse financiamento. Porém, a gente já foi na secretaria, aliás, na Superintendência do Banco do Brasil, já fomos na Superintendência do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica, e nenhum dos superintendentes receberam autorização da União para essa linha de financiamento. Então, e outra coisa, quando a gente chegar, a primeira coisa é que você já tem autorização da Câmara, né? Porque a União autoriza, mas individualmente cada município tem que ter a sua própria lei autorizativa. Então, o que acontece? A gente está indo agora essa semana, eu devo estar indo com a CNM até a Secretaria do Tesouro Nacional para falar em nome dos prefeitos e pedir, especialmente para os prefeitos do estado de Ceará, que tem em torno de 15 a 16 municípios nesse mesmo contexto, nessa mesma situação, e a gente deverá tentar conseguir autorização da Secretaria do Tesouro, do Ministério da Fazenda, para ele autorizar o banco, digamos, a Superintendência da Caixa do Estado de Ceará a liberar recursos para o Estado. Eu não sei ainda se conseguiremos. O Rio Branco conseguiu, através de uma autorização específica para o Rio Branco. E os outros prefeitos até agora não conseguiram. É uma luta que nós estamos travando e nós somos pioneiros em correr atrás desse contexto. Por quê? Porque a gente quer ter governabilidade. E com recurso retirado mês a mês, numa cifra tão alta, inviabiliza praticamente tudo. Né? Okay. Mas a gente está confiante. Como é que tá a soma de precatórios de Vazelec? Tem muita coisa ainda para resolver. Hoje, quando você soma de 96, que foram os precatórios das demissões da época do ex-prefeito, que eu já vim assumir esse débito em 2005, né? Porque até lá não tinha sido pago nenhum, e aí quando foi 2005, 2004, houve um pagamento quebrando a ordem cronológica, e eu me obriguei a fazer um acordo com o Tribunal de Justiça, e a partir daquele momento passei a pagar. Eu acho que de lá para cá, já foi pago aí aproximadamente 15 a 16 milhões de reais, e ainda falta 7. Desses 7, né, uma boa parte já é precatórios mais antigos, né, de 2005 para cá. Porém, o que é que acontece, Marcos? Quando você tem uma ação de um servidor e o município acompanha, né, você consegue resolver o problema de uma forma menor. Quando você deixa a revelia, que foi o caso que aconteceu antigamente, aí você tem um débito infinitamente maior, porque se não tem defesa, o que o advogado disser daquela ação trabalhista é o que vai valer no final, porque não houve nenhum contraponto, né, em relação a essa ação. Então, a gente hoje ainda tem em torno de 7 milhões de reais a pagar. Nós somos obrigados, esse ano, a pagar 2 milhões e 400 mil de precatório. O ano passado, nós pagamos 2 milhões e 220 mil de precatório. Então, você, querido ouvinte, internauta que está aí nos assistindo, 2 milhões de reais de recursos, dá para você fazer uma obra significativa para o município, dá para você investir em mais medicamento, dá para você investir em mais melhoria, em mais saneamento, enfim, em mais investimento para a população. Mas é um direito também do servidor, certo? E aí, a forma de pagar é que ficou muito imediata. Uhum. A lei obrigou um encurtamento muito grande do prazo. Então, essa linha de crédito é exatamente, Marco, para poder viabilizar. 7 milhões de reais que a gente tem hoje de débito, o que é que vai acontecer? Se a gente negociar com 20% a menos, vai economizar 1 milhão e 400 nessa conta total. Então, o município economiza, o servidor que vai receber o precatório, mesmo recebendo menos agora à vista, é melhor do que ele receber até 2024, certo? Uhum. O dinheiro vem imediatamente para o município, circula no município aí em torno de 5 milhões e 600, que vai entrar na economia, vai entrar no comércio, vai entrar na loja. Isso tudo é um favorecimento, além da taxa de juro ser menor do que a praticada pelo tribunal, certo? Então, são muitas vantagens. Uma dos obstáculos que nós iremos vencer até o final do nosso mandato, essa questão dos precatórios. Quem assumir o governo em 2021 terá uma parcela, se tiver ainda precatório para pagar, vai ser uma parcela muito pequena, porque vai estar praticamente todo pago. Ok. Na Câmara Municipal, os vereadores, inclusive, discutiram a pauta que chamou a atenção, é que essa questão de precatórios poderá vir a ser um complicador
caso não se resolva essa questão dos servidores que tem aí negociado com a gestão a questão do salário mínimo como menor salário. Como você tem resolvido isso? Fala uma conta de em torno de 11 milhões de reais. Isso em relação a também... Sim, se somado os caso isso venha a veja bem, ser de causa favorável. Para o ouvinte entender. Nós temos 300 funcionários que ganham meio salário e que entraram na justiça 94 mais 8, são 102 ao todo que entraram na justiça, e essa ação está tramitando, já está lá no Tribunal Superior do Trabalho. A reivindicação é ganhar um salário mínimo e também o retroativo de 5 anos. Esse retroativo é isso que questionaram lá. Ele vai ser transformado em precatório também, então vai ficar uma dívida para o município posterior a isso. Esses precatórios que são antigos, a gente quita até 2020, 2021, o futuro prefeito deverá estar quitando. Porém, poderá vir essa outra conta. Porque também tem um entendimento do Supremo de que o direito do servidor ganhar aquele salário mínimo seria a partir daquela ação, ou então a partir da decisão do Supremo. Então, o Supremo ainda está discutindo essa questão, né? Ainda está discutindo essa questão. Tanto é que a gente ainda consegue apelar para o Supremo, mesmo que o Tribunal Superior dê um ganho de causa para a categoria. Eu até fiz uma reunião agora e propus uma solução para a gente resolver de imediato, agora para 2019, esses 102 que estão na ação. Não houve um consenso, marcamos uma outra e eu quero muito resolver também esse problema. Eu acho que o servidor merece ganhar um salário mínimo. Porém, eu como administrador entendo que merece ganhar um salário mínimo, mas o município merece receber também 8 horas de trabalho para recompensar da forma justa. Certo, Marcos? Quanto à questão dos precatórios, eu até me admirei, porque, por exemplo, tem um vereador que é do sindicato. O vereador do sindicato sabe da necessidade que nós temos de melhorar a economia para pagar esses servidores que estão aí nessa luta. Mas o vereador votou, se absteve, não votou a favor da lei. Então, assim, a pessoa vê mais a questão do lado político e esquece a causa maior, que é a causa da gestão, ou a causa da população, ou a causa da própria cidade, ou da própria categoria que ele pertence, entendeu? Então, a gente lamenta isso, mas entende que também é um contexto político. Não vou aqui discutir, mas acho que é uma incoerência você estar aqui defendendo uma categoria e não ajuda ao gestor a criar condições de resolver o problema da categoria, entendeu? Então, a gente está aí nessa luta e amanhã estamos indo a Brasília. Dentro da minha pauta de Brasília está essa ida até a Secretaria do Tesouro Nacional. Ok. Zé Helder, nós estamos num momento político, estamos atravessando aí essa fase, passar a primeira fase com o primeiro turno, chegamos ao segundo turno, dia 28 já é votação. Aqui no estado do Ceará, a situação foi resolvida no primeiro turno com a reeleição do Camilo Santana. Eunício Oliveira, grande parceiro seu de governo, não conseguiu obter a sua reeleição, a sua recondução ao Senado. Como é que você avalia hoje o cenário político do estado do Ceará, sem a presença do Eunício, né? E como isso pode influenciar aqui na cidade de Vargem Alegre? Olha, Marcos, eu disse na campanha, todas as reuniões eu passava para os nossos colaboradores, líderes, amigos, exatamente isso. A gestão, para ser forte, precisa de parceiros fortes, né? E Vargem Alegre, só uma parte da população votou Eunício, que foi a parte ligada ao nosso grupo político. Parte do PT não votou e a oposição também não votou. Não resolveria o problema da eleição de Eunício. Porém, a maioria do estado do Ceará fez isso. Todo mundo votou em Cid, porém só uma banda votou no Eunício. E isso prejudicou esse contexto. Faltou um empenho, né, também das lideranças estaduais de falarem com as lideranças municipais para que acompanhasse também, já que tinham feito um entendimento, um acordo. Muitos deixaram livre, né? Deixaram livre ou até por trás trabalharam para que não votasse mesmo. A gente sabe que houve isso em várias cidades, né? Então isso tirou Eunício do páreo. Eunício perdeu a eleição, eu acho que injustamente, porque o estado do Ceará nunca viu, hoje eu vi no Jornal pela Manhã você anunciando que as obras da transposição estão de vento em popa, mas aquilo foi porque a influência de Eunício fez com que o recurso viesse para o estado para dar continuidade às obras. O estado do Ceará recebeu recursos e mais recursos, Metrofó lá em Fortaleza, o próprio Roberto Cláudio de Fortaleza, além do Metrofó, urbanização da Beira-Mar, recursos de todas as ordens vieram para o estado do Ceará. Aqui em Vargem Alegre são mais de 10 milhões de reais que a gente conseguiu entre custeio e obras, e ainda virá mais, porque a gente vai agora nessa ida também pleitear mais recursos para ver se a gente convenia e se pagam até o final do ano. Então, o Ceará vai perder um grande parceiro e Vargem Alegre também.
Baselec também. Eu não conheço na história do país nem um senador tão atuante quanto Eunício. Não é porque ele é meu amigo pessoal, não é porque ele é meu aliado político. É porque a gente viu o que aconteceu. Até dinheiro para a União ele devolveu, que nunca nenhum presidente fez. Final do primeiro ano de exercício dele, ele pegou 204 milhões e devolveu aos cofres da União. Então, é um senador que fez a diferença. É um senador que foi municipalista também. Derrubou agora o veto das nossas agentes de endemias, dos nossos agentes de saúde. É um cara que sempre defendeu as causas das grandes categorias, das massas. É o cara que protegeu o agricultor através daquela linha de financiamento. Foi o senador que agora também derrubou o veto dos royalties, que os royalties só vão para o governo do Rio de Janeiro, e ele derrubou o veto do presidente Temer, contrariando o presidente que ele discorda, né, da política. O fato de ser do mesmo partido não quer dizer que concorde com a política do presidente Temer. E aí derrubou o veto também dos royalties, fazendo com que todos os royalties fossem distribuídos a nível nacional. Infelizmente, através de um liminar, voltaram a destinar apenas para o Rio, mas isso deverá também ser derrubado judicialmente, porque a CNM está trabalhando contra isso. Mas o que acontece? Eu acho que foi uma injustiça. Acho que não é só Baselec que perde, né? Eu acredito que com as amizades que a gente tem, com os deputados federais que a gente tem, com a relação de amizade que a gente tem com o deputado Sarto, com o deputado Mauro Filho, que foi eleito, com Domingos Neto, né? André Figueiredo, que é parceiro nosso também, a gente vai conseguir ter acesso dentro do governo federal e dentro do governo estadual, pela relação que temos também com o Camilo, certo? Que é esse grande governador que tem já ajudado a Baselec e vai ajudar também. Mas tem uma perca. Não tenha dúvida de que a perca foi do estado do Ceará e também da Baselec individualmente, isso aí não tem dúvida. Você acha que contribuiu muito para o Eunício não conseguir a reeleição? As denúncias que existem contra ele ou mesmo essa onda de mudanças que a população quer? Eu acho que hoje é interessante, você joga uma coisa na internet e se não houver um combate persistente, aquilo se torna uma realidade e você termina, ou seja, todas, pelo fato do Eunício fazer parte do PMDB e o PMDB ser vice da chapa da Dilma, né, ele carregou para si aquela responsabilidade também do golpe, então isso interferiu. Porém, ele, como parceiro do PT, ele foi eleitor de Lula todas as vezes, eleitor da Dilma, aqui no Ceará anunciou, antes de 2017, antes de qualquer problema com o presidente Lula, ele já anunciou que votaria em Lula, né? Anunciou agora, durante o período eleitoral, que votaria no Haddad. Então, assim, ele sempre foi muito parceiro do PT. Eu acho que houve, né, também, além dessa questão da própria população, né, ter tido aí alguma aversão a essa questão do nome Eunício, teve a questão também de uma estratégia montada, arquitetada por um grupo, que aí eu não sei exatamente qual, nem como, mas houve por quê? Porque uma cidade como a Copiara, o prefeito Antônio Almeida votava no Cid e no Eunício, mas a oposição do Vilmar, que é ligada ao governo, principalmente ligada ao Ferreira Gomes, não votava no Eunício, votava no outro candidato, né? No Eduardo Girão. Então, se tivesse havido um empenho, do jeito que o Eunício trabalhou conjunto para os dois senadores, e nós que somos ligados ao Eunício trabalhamos por dois senadores, se tivesse havido uma interação e uma justiça desses líderes de pedir aos seus prefeitos, enfim, a todo mundo, nós teríamos, em 3 cidades, ganharia a eleição, porque foram 11 mil votos. O racha de 2014... Acho que interferiu. Interferiu agora, né? Interferiu, certo? Okay. Mas, assim, interferiu em parte, porque, por exemplo, o racha de 2014, eu fiquei contra o governo, mas esse ano, por uma questão de coerência e de justiça, eu votei no Camilo e votei no Cid. Ok. Bom, o que é que você espera aí do país? Nós temos aí uma eleição para dia 28, né? Nós temos as pesquisas de intenção de voto muito fortes, com números muito fortes, que indicam que pode vir o resultado das urnas a eleger o Bolsonaro. Tem o Fernando Haddad, que busca aí, a todo custo, recuperar tempo, né? Recuperar fôlego nessa campanha. Bom, o cenário que vier, o que é que você espera? Bom, Marcos, eu acho que é tudo muito incerto. Eu acho que nós tínhamos muitos candidatos que poderiam ter vindo para o segundo turno. Nós tínhamos um cara como o ex-governador do Paraná,
que não veio para o segundo turno, que ficou só com 1% dos votos, Sim. que é bem encrenqueiro, assim, no sentido de... Álvaro Dias. Álvaro Dias é um cara muito capacitado, né? Nós tínhamos o Ciro Gomes, que eu votei, pedi voto, indiquei, né? E temos hoje um cenário onde tem o Haddad, de um lado, com um modelo naturalmente desenhado, né, por essa década que se passa aí, né, que a população está insatisfeita, e temos o Bolsonaro com essa incerteza do que virá pela frente, porque é um cara que não tem um conhecimento administrativo, é um cara que não tem, digamos assim, uma demonstração de exemplo, nunca foi, é diferente de um Ciro que tinha sido governador, tinha sido prefeito, tinha sido ministro, mostrou em todas as suas funções que tinha capacidade e inteligência para conduzir bem o país. E aí, o que é que acontece? A gente está hoje diante de um quadro do candidato Haddad e do candidato Bolsonaro. Eu, particularmente, por uma questão de respeito ao governador Camilo, de atenção ao governador Camilo, a percepção do eleitor. Então, nós temos pessoas muito próximas a mim que votam no Bolsonaro, e eu respeito e entendo, né, a posição desse eleitor, desse amigo. Então, assim, é uma eleição que a gente vai, naturalmente, esperar o resultado e pedir a Deus que aquele que vier a ser presidente do país, né, se for o Haddad, que corrija algumas falhas que tivemos através das gestões passadas, que isso é comum, eu tive falhas e todos nós temos, e que acerte, é um cara muito preparado, um cara, é um doutor, né, da área econômica, é um cara que tem conhecimento, então acho que tem muito o que oferecer. Se for o Bolsonaro, que Deus abençoe e que dê um freio em todo esse pensamento dele brusco de fazer as coisas, né, e alguns que são muito aliados nossos acreditam, né, nessa mudança drástica e radical, e eu torço que tudo dê certo para o Brasil. Nós precisamos de um presidente que realmente moralize, que cuide bem da segurança, porque essa questão da segurança é uma coisa que, se não houver realmente, aí sim, tomar atitude, tomar decisão forte não resolve, né? Principalmente nas fronteiras e tal. Então, cada um com suas propostas que vêm realmente a trazer algumas esperanças. Mas é tudo muito incerto. Eu acho que o Brasil não está passando por uma eleição agora. O Brasil está passando por uma transformação de comportamento, eu acho. Entendeu? Além da eleição. E isso é importante, nós precisamos de um choque, precisamos de alguma coisa nova para poder ver. Eu, particularmente, preferiria, né, ter uma coisa mais moderada, mas tenho o maior respeito a cada eleitor do Bolsonaro e, em razão a esse respeito, a essa relação política que a gente tem, tanto com o PT local, aos companheiros daqui e aos companheiros do Estado também, a gente está votando no Haddad agora para o segundo turno. Ok. Bom, Helder, o tempo já avança, tem só aqui algumas colocações. Pois não. Solange Vieira, quando vai fazer a reforma da guarita do sítio Várzea de Dentro? Solange, vamos programar. Eu quero ajeitar a do Juazeirinho, né? E é muita coisa para ajeitar, Solange, mas nós vamos já chegar lá. Vou até anotar aqui para a gente dar uma olhada lá e mandar fazer o orçamento e fazer isso. Ok. Ana Maria, o senhor pode dar uma resposta sobre o abastecimento de água do sítio Guarani antes de 2020? Sim, Ana Maria, um abraço, Ana, tudo de bom, querida. Olha, nós mandamos fazer agora o levantamento topográfico, o Eunício conseguiu 2.250.000, estamos fazendo 9 projetos de abastecimento d'água, Marcos, eu não falei aqui, e está avançado, mas só dizer que nós estamos agora trabalhando no abastecimento d'água do Monte Alegre, da Vazante e do Alto Santa Isabel, e já vamos para as outras comunidades, Poço Cercado e todas as outras. No caso do Guarani, a licitação ainda não aconteceu, mas nós temos a garantia do recurso já, e vamos trabalhar, além desse, também o do Brejo e, se eu não me engano, dos Altos, lá das Panelas, certo? Certo. Aqui, Queixada também ainda a estrada não foi feita, estão querendo saber. Opa, vamos mandar fazer. Ok. Deixa eu dar uma passadinha aqui, dar uma olhada. Antes que tu passe aí, Marco, eu queria só parabenizar aqui todos os que fazem a Secretaria do Meio Ambiente, em nome do Marcílio, em nome da Helena, em nome de todos que compõem, né, a Secretaria, e dizer que nós tivemos essa conquista agora do Selo Verde, 100 municípios que foram cadastrados, inscritos para concorrer ao Selo Verde, apenas 24 foram contemplados,
e nós estamos entre esses 24, né? Então, isso é um mérito da Secretaria. A gente, naturalmente, contribui naquilo que pode, mas o Marcílio e todos os que fazem a Secretaria se empenharam, se doaram, e hoje a gente está tendo aí esse benefício. Melhora para o município na questão da arrecadação do ICMS, melhora na questão do aspecto ambiental, e eu quero naturalmente reconhecer e agradecer a todos que fazem a Secretaria por esse resultado, né? Parabéns a todos. Ok, está chegando aí a campanha IPTU premiado, né, também. Isso, Marcos, eu quero até pedir aí aos amigos, né, que a gente tenha uma atenção especial. Nós vivemos numa das maiores crises que tem na história do Brasil, né? E aí, o que é que acontece? A arrecadação, ela é muito pequena, do ponto de vista daquelas receitas próprias, né, do município, IPTU, ITBI, alvarás, é coisinha muito pequena. Então, o IPTU, na hora que você paga, você me dá a condição de construir um CRAS como eu construí, você me dá a condição de melhorar uma escola como eu melhorei já bastante e vamos melhorar as demais, de melhorar um posto de saúde, de melhorar os calçamentos, de fazer, às vezes, um saneamento numa rua que precisa fazer de forma imediata, que são urgentes. Então, o IPTU, você pagando, ele vem para o cofre do município e é retornado em benefício para a população. Então, queria pedir a compreensão de todos que, se puderem, fazer um esforçozinho e colocar isso como uma prioridade. Todos os outros encargos, impostos, você dá um jeito de pagar no dia, porque, né? E o IPTU, às vezes, você deixa lá de banda. Então, eu queria pedir essa atenção toda especial para nos ajudar a melhorar essa gestão que tanta gente tem procurado fazer bem feito. O primeiro pagamento, Marcos, vai até dia 20/11, e a segunda, e se for para pagar em duas parcelas, né? Você paga a primeira até dia 20/11 e a segunda paga até dia 20/12. Se você for pagar, e aí você tem um desconto de 15%. Se você pagar à vista, você tem um desconto de 30%, e a data ficou para o dia 10/12/2018. Agora, você quita o seu IPVA com 70% apenas, seu IPTU com 70%. Então, a gente está com essa campanha. Além de você ter esse desconto, você vai concorrer a fogão, televisão, som, e também uma moto 0 km, geladeira. Tem vários prêmios aí para você concorrer, certo? Então, a gente está aí nessa luta, pedindo a compreensão dos nossos munícipes. Ok, muito bem. Prefeito Helder, muito obrigado pela participação aqui conosco, dizer que estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos, e que, mais uma vez, a Rádio Cultura disponibiliza esse espaço, eu fico muito grato, e quero pedir mais uma vez a Deus do céu que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, que nos dê a condição de superar esses obstáculos que tem, né, que a gente enfrenta no dia a dia, para que a gente, a cada dia, consiga trazer melhoria de qualidade de vida para o nosso povo. Eu quero muito ver se a gente ainda busca a condição de uma nova indústria até o final do meu mandato. Eu quero ver se a gente, até 2020, desenha novamente uma nova etapa para escrevermos uma página nova da vida de Vargem Alegre. Quero muito contar, naturalmente, com o apoio de todos, mas, acima de tudo, com as bênçãos do nosso Deus do céu. Ok.